Boa noite a todos. Boa noite. Eu tava rindo que eu ia dizer que o Rodolfo já não queima na primeira fervura, né? Eu ainda, né? Ainda engano, ainda não tem nem barba na cara, olha. Mas o Rodolfo, né? Então, eu sempre falo que quando a gente vem para a tribuna do Centro Espírita, a gente vem envolvido de alegria e de um sentimento fraternal. Hoje, essa alegria é acrescida porque estou do lado de um grande amigo, de um grande irmão. Ele fica encabulado quando eu falo, mas um grande mestre também. A dona Doroti preside a casa, foi a primeira evangelizadora, 2000 e pouquinhos, quando eu era desse tamanho, e o Rodolfo, meados de 2013, 2014, foi o meu último evangelizador, então, no ciclo de juventude. E agora trilhamos esse caminho com dois trabalhadores do Centro Espírita. E hoje a gente vem trazer a história de João Evangelista, de uma maneira um pouco diferente, nós dois, até de uma maneira um pouco contraditória. Eu abordarei a parte histórica de João Evangelista, o mais novo, abordando a parte histórica, né? E o Rodolfo vai nos trazer o conhecimento aplicado aos dias atuais. Mas antes de mais nada, nós gostaríamos de cantar uma canção junto com vocês, tal qual João Evangelista era conhecido por falar, por cantar, por ser muito poético. Então nós também vamos trazer uma canção que se chama Mar da Vida. Vamos a ela. As da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Enfrenta as tormentas do além-mar e se as velas da coragem pra lutar ir além, estrelas do bem vão te guiar, vão te levar. Que o Cristo seja a luz em seu rogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Uma música espírita, companheiro Alan Filho do Rio de Janeiro, e essa é uma música que permeia o nosso movimento e é uma música que nos toca bastante e que nos convida a enfrentar as tormentas, né? Enfrentar os desafios. E hoje nós vamos falar de um homem que enfrentou alguns desafios logo em sua juventude. João Evangelista, ou João Zebedeu, vivia no povoado de Betsaida. Era pescador junto de seu irmão Tiago e os outros apóstolos Pedro e André. Aos 24 anos, João é convidado para seguir o Mestre. Entre todos os discípulos, ele é o mais novo, o mais jovem. E mesmo assim, de prontidão, aceita o chamado do Cristo e o segue neste apostolado, nessa tarefa de missão.
E a irmã na prece falava sobre os jovens. Os jovens que estão muitas vezes perdidos pelos vícios e pelas banalidades da vida. E qual será a ideia que a gente traz de João aos nossos jovens, à nossa juventude, Rodolfo? Tu que é um cara tão jovem, como citou assim. Pois é, eu quero agradecer ao jovem. Muitos lugares que a gente vai fazer essa reflexão, o pessoal fala, jovem Rodolfo. Oh, que legal, eu coloco a barba para enganar, mas não engana. Mas a gente tem que manter sempre o espírito jovem. Então esse entusiasmo que João tinha, apesar da juventude, da idade física, ele tinha uma juventude espiritual que está ao alcance de todos nós. Então hoje nós temos muitas pessoas jovens em idade física, mas espiritualmente desanimadas, cansadas, entediadas, que leva até a uma estatística muito infeliz no nosso Rio Grande do Sul, né? Um número de jovens suicidas muito alto, de classe boa, de classe média. Por que isso? Justamente por falta dessa juventude espiritual, desse sentido maior de vida que nos dá o Mestre Jesus. Por isso ele não hesitou em atender o chamado. E também a gente pode trazer reflexão para os dias atuais relacionada à evangelização dos nossos jovens, das nossas crianças. Então, como anda o nosso movimento em evangelizar as crianças que estão nas nossas casas, nas nossas ruas, seja o evangelho no lar, no dia a dia, através dos exemplos, e o evangelho da nossa querida casa espírita, ou que seja de outro templo religioso, mas que a gente possa semear já essa semente de Jesus desde criança. Porque aí nós temos o exemplo aqui, o nosso Gui, né, que foi evangelizado nessa casa e que está espalhando todo o amor que ele recebeu. Eu também fui evangelizado numa casa espírita, então, se nós falamos em futuro, quando falamos em regeneração, não há como só falar em futuro e não investir na juventude e na criança. Certa vez eu estava ouvindo um palestrante dizer que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul está de parabéns porque está investindo, né? Eu vi a própria Beth Barbieri e o Gabriel Salum também, um grande incentivador do movimento jovem, mas ela diz, juventude é prioridade, e tem que ser prioridade. Então ele dizia que só tem autoridade moral para falar de futuro quem investe na criança. Eu brinco também sempre o seguinte, que as pessoas dizem que vem pelo amor ou pela dor, né? Ao Espiritismo. Eu vim pelo impor da minha mãe. E aí, hoje estou pelo amor. Então a gente vê também com muita tristeza, muitos pais dizendo assim, mas ele não quer ir na evangelização comigo. Você fala, nossa, né? Mas aí vai ver uma criança de 3, 4 anos, 5, que não quer. Quer dizer, já está virando, a criança vê como João Batista foi, com certeza. João Evangelista, perdão, João Batista foi o primeiro evangelizador dele, né? Também. Eu vim a Santo Espírito para comer bolacha. Chegamos mais cedo e fomos lá tomar um chá com o pessoal e eu brincava com o Rodolfo que naquela cozinha tinha lembranças muito longínquas, né? De quando eu era criança, eu vinha com meu amigo Dudu e a gente ia para a cozinha para comer bolacha. O pessoal da casa espírita procurava onde é que estavam os guris que chamavam a fichinha do passe, estavam lá comendo bolacha, né? E o Rodolfo falou sobre o investimento em juventude, o investimento em evangelização. Temos algumas professoras aqui, né? E esse trabalho começamos a fazer lá em 2005 na Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Um trabalho que chama Trocando Ideias, que recepciona jovens de todos os cantos do estado, né? Então começamos a montar esse trabalho lá atrás. E como tu bem confundiu com o João Batista, né? Sim. João Evangelista, antes de atender ao chamado do Cristo, e esse é um dado que às vezes a gente deixa passar, ele já era um seguidor de João Batista. O João Batista a gente conhece mais, né? Aquele que perdeu. Preparados. Já estava neles inseridos a mensagem que o Cristo viria trazer. João Batista anunciava o Messias que iria chegar. João e Tiago já acreditavam que esse Messias iria chegar.
Então, com esse Messias, abriu os braços aos dois. Foi fácil aceitar o chamado. Foi fácil abrir o coração e seguir o Mestre. Também referente, né, Rodolfo, à importância de termos alicerçados em nós a nossa fé, a nossa luz, para quando o chamado chegar, a gente poder ouvir e não ficar pescando, né? Exatamente. E isso nos leva a refletir como anda a nossa preparação, né? Como é que anda a nossa reforma íntima, diária. Eu estou aqui numa alegria muito grande. O Gui falou que eu sou o evangelizador dele, mas na verdade a gente não sabe quem evangeliza quem, né? Então a gente está numa família, está numa determinada casa espírita, não é à toa, nós estamos ali nos preparando todo dia. E nós estamos sempre sendo chamados a alguma atividade, seja como pai, como mãe, como filho, como profissional. E nós vamos ser chamados a atividades cada vez maiores, cada vez mais amorosas, cada vez mais parceiras do Mestre Jesus, conforme estiver a nossa preparação. Então, todos os momentos das nossas vidas nós estamos sendo chamados. As nossas crianças precisam ser preparadas, como nós estávamos falando, mas nós também precisamos estar nos preparando a cada dia. Como é que está Jesus em nós? Porque lá na perguntinha do Livro dos Espíritos, quando se questiona qual aquele tipo mais perfeito oferecido à humanidade, que Deus ofereceu à humanidade, como modelo e guia, e é a pergunta é a resposta, melhor dizendo, mais sintética do Livro dos Espíritos: Jesus. Ponto. Ou seja, Deus nos oferece Jesus como guia e modelo, mas nos oferece, nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não. Se eu te ofereço um presente, você fala: não quero. Nós temos o livre-arbítrio. Então Deus está nos oferecendo Jesus. Nós estamos aceitando o seu chamado, nós estamos aceitando viver a tua mensagem, né? Nos melhorar a cada dia, fazer essa reforma, essa preparação, para que possamos ser trabalhadores do Cristo cada vez melhores, sermos apóstolos do Cristo como João foi, porque todos nós estamos sendo convidados aqui a sermos apóstolos, a sermos trabalhadores de Jesus. E aí tem muita gente que diz assim: eu confio em Deus. Que bom, né? É bom confiar, né, em Deus e ter essa fé, essa força. Mas é bom também que a gente trabalhe e se prepare para que Deus possa confiar em nós. Porque se Deus confiou um filho à nossa guarda, é porque a gente dá conta do recado. Ele não vai dar um fardo maior do que a gente possa suportar. Então quando a gente brinca lá: eu não dou conta desse menino, a mãe fala. Não é assim? E aí a gente vai ver: nossa, deve ser um adolescente rebelde. Não, é um menino mesmo, assim, de 3, 4 anos, assim. Então nós precisamos dizer: se Deus me enviou essa missão, essa tarefa, é porque eu posso. E correr atrás, se preparar, né? O Espiritismo está aí para nos esclarecer, a psicologia e tantas outras ferramentas que nos foram dadas, mas muitas vezes a gente prefere só colocar uma lupa de aumento no problema, né? E esquecer das bênçãos da saúde, da inteligência, de tantas outras coisas, ferramentas que nós temos para corresponder ao chamado de Jesus. Esse chamado é interessante, né, Rodolfo? Porque às vezes a gente até ouve o chamado, mas se faz de louco, assim, né? Acho que não é para mim, acho que é para o meu irmão, acho que é para Cida. O chamado é para Cida. E tem uma expressão que eu gosto muito nos evangélicos. Eu tenho muitos amigos evangélicos e alguns deles com histórias lindas, assim, de vidas que estavam completamente conturbadas e complicadas, e que através das igrejas evangélicas, né, eles usam uma expressão que eu acho muito bonita, que eles falam: eu encontrei Jesus. E daí a gente até ouve algumas piadinhas, né? Sobre encontrou Jesus aonde, né? E eles realmente falam isso com uma veemência e uma fé muito grande: eu encontrei Jesus. O que é esse encontrar Jesus? É o chamado. É o ouvir o chamado. É ouvir o convite para tu fazer aquilo que tu tem feito, né? Mas eu não posso fazer nada.
tu pode fazer alguma coisa. Nem que seja um abraço, um sorriso. Vim comer bolacha na casa espírita, que nem eu fazia, né? Tava ali, ó. Serviu pra alguma coisa, né? Eu tô aqui, ó. Vai saber se não é por causa da bolacha, né? Mas às vezes é preciso coragem e comprometimento pra gente ouvir esse chamado. E coragem e comprometimento João Evangelista transpirava. Talvez também por ser novo, né? E quando a gente é mais novo, assim, adolescente ou recém-saído adolescente, a gente é um pouco impetuoso, assim, e a gente acha meio que é o Superman, né? Eu posso fazer tudo, assim, nem começa a abraçar o mundo, aí percebe que não dá para fazer tudo. Mas a gente tem essa coragem, esse espírito juvenil, essa mente jovial que o Rodolfo falava, traz em si uma coragem e uma protuberância ao fazer, um comprometimento. Ontem falava lá na SEAC sobre o cristão e as suas obras. E eu perguntei pro pessoal, vocês são meio? O pessoal fez uma cara pra mim assim, meio? Isso não é médio, tá pessoal? É meio. É aquela pessoa meia boca, que é meio filho, meio mãe, meio pai, que é mais ou menos profissional, que é mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. E a gente precisa de mais, a gente precisa de comprometimento. E João tinha tal comprometimento a ser escolhido junto a Tiago e Pedro para serem os discípulos que receberiam as ordens expressas de Jesus. Então, quando Jesus chama André e o deixa encarregado sobre o apostolado, diz a ele: André, peço que me indiques 3, aos quais vão estar sempre junto comigo e próximos a mim, recebendo ordens diretas. André queria ser ele mesmo, né? Tá perto do mestre. Mas não podia ser. Então André indica Tiago, Pedro e João. E João é, em inúmeras literaturas, chamado o apóstolo querido, o apóstolo amado, né? Porque ele realmente estava sempre pronto e próximo ao Cristo. Sempre disposto e atento às palavras de Jesus, comprometido com a tarefa, não titubeava. A gente analisa os perfis psicológicos dos discípulos e a gente vai ver que tem uns que de vez em quando dão uma titubeada, dão uma questionada. João não. João era comprometido com a causa, estava sempre disposto a ouvir e a seguir o mestre. Será que a gente tem comprometimento suficiente nas nossas causas, Rodolfo? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos, todos os dias da nossa vida. Para que eu estou levantando? Para que eu estou indo para o trabalho? Para que eu estou vivendo? Para que eu estou respirando? Eu ouvi uma mensagem esses dias de autoria inexata, mas não importa a autoria, importa a essência da mensagem, e dizia assim: você pode ter uma casa mais ou menos, um emprego mais ou menos, você pode morar numa cidade mais ou menos, você pode vestir uma roupa mais ou menos. E aí falava de várias coisas mais ou menos na nossa vida. O Gui falou em mais ou menos aqui. Mas o que a gente não poderia, ou pelo menos não deveria nunca, é amar mais ou menos. É trabalhar mais ou menos. É perdoar mais ou menos. É viver mais ou menos. Porque senão a gente está correndo o risco de ser um ser humano mais ou menos. E quando ele falava também, no sentido de que às vezes a gente se sente, até mais para menos, às vezes a gente se sente, né? Não é nem mais ou menos, se for mais ou menos, tá na média, tá bom ainda, né? Aí é da média para cima. É aquela história, né, pessoal, que é verdade, já virou clichê, mas é a grande verdade, a gente olhar a metade do copo cheio, não ficar olhando a metade que está vazia, porque a metade que está vazia só depende de tu para encher, né? Já está cheio, que bom, vamos trabalhar para encher o resto. Então, às vezes, a gente se sente assim, desmotivado, desanimado, acha que está ali esquecido de Deus, no cantinho largado. Não, a gente é filho de Deus, irmão de Jesus. Quer mais apadrinhamento que isso? Louco! Quer mais um pistolão que esse? Vamos dizer assim, na brincadeira? Porque é aquela frase de para-choque do caminhão que eu gosto de falar, assim, ó. Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Não é verdade? Então, a gente precisa ter esse despertar esse divino que está em nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. E tem uma poesia assim pequenininha de José Soares Cardoso,
que diz meu lema. Então que seja sempre esse o nosso lema. Ninguém se escuse de fazer o bem sob o pretexto de que é pequenino, pois cada qual algum recurso tem para valorizar o seu destino. A solidariedade é como um hino que felizes cantamos quando alguém de nós recebe o bálsamo divino que o gesto amigo e fraternal contém. Em face do contexto social, trabalhar para o bem de todos deve ser um sagrado dever nosso. Meu lema de vida assim descrevo: se não posso fazer tudo que devo ao menos fazer tudo que eu posso. Estamos fazendo pelo menos aquilo que podemos. É claro que a gente não vai atingir um ideal de perfeição, porque a gente não está pronto, a gente não está acabado, a gente está na estrada. Mas a gente está pelo menos galgando um degrau após o outro com a alegria de viver. E pergunta 932 do Livro dos Espíritos, eu decorei porque essa pergunta tem muito a ver comigo, porque eu sempre fui e ainda sou um sujeito muito tímido. E lá diz o seguinte: por que ainda o mal predomina sobre os bons na terra? E a resposta é: por fraqueza destes, por fraqueza dos bons, por nossa fraqueza. Que a doutrina nós aprendemos, o mal é a ausência do bem. Se a gente deixa de agir, o mal ocupa espaço. Por fraqueza dos bons. Os bons são tímidos e os maus são intrigantes e audaciosos. Então ele está nos chamando para sermos intrigantes e audaciosos, como João foi. Os maus são intrigantes e audaciosos e os bons são tímidos. No dia que estes quiserem, no dia que os bons quiserem, predominarão. Então essa é a grande mensagem para todos nós. Um artista esse guri, né? É um artista, cara, tira um poema do bolso. Estou seguindo os passos aí da banda. Mas o Rodolfo falou em atingirmos uma perfeição moral. Estamos aqui falando de João Evangelista com 2 fãs de João Evangelista. Será que João era perfeito? Não, era apóstolo do Cristo, né? O cara tá top, assim, né? Que nem ser evangelizando do Rodolfo. O cara tá por cima, né? Não era. Não era. E João traz para nós a grande mensagem, uma grande mensagem de transformação moral. Se a gente for analisar todas as psiques que encontraram Jesus encarnado, na passagem dele aqui, todas elas dão testemunho de uma grande transformação moral. Maria Madalena, talvez o grande exemplo disso. Pedro, Judas. Os próprios soldados que o prenderam, que depois em encarnações futuras vieram se tornar grandes homens. Todos aqueles que encontraram Jesus pelo caminho dão o testemunho de uma grande transformação moral. E a transformação moral de João passa muito pelo campo da vaidade, pelo campo da prepotência, do orgulho. Imaginemos que ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e era o filho mais novo. E o filho mais novo é sempre um pouco mais mimado, né? A rapa do tacho. Mimado por Jesus é bom demais. Mimado por Jesus. É E igual daí comer bolacha na casa. Exatamente, né? Coisa boa. Aí o cara já é o filho mais novo, né, Cida? Daí tem um tal de Jesus lá, que é o mestre, guia, e o cara te chama para ser apóstolo. Meu Deus. Aí, Certo, completou. João parou e pensou assim, eu sou o cara, né? E João trazia com ele isso, essa vaidade, essa petulância, essa prepotência. Em inúmeras narrativas do Evangelho, João se mostra um tanto quanto autoritário, impaciente com aqueles que vinham questionar, ficava revoltado por qualquer coisinha. E ele se intitula inúmeras vezes como o apóstolo mais amado, como o apóstolo mais querido pelo Cristo. Vejam só quanta prepotência, né? Imagina, eu vou escrever o Evangelho de João, sou João. O que eu vou escrever aqui? Eu vou dizer que eu era o apóstolo que Jesus mais gostava. Não vou perder essa oportunidade, né? Só que João,
ao conhecer o Mestre, foi se transformando. Foi se tornando mais paciente, foi se tornando mais humilde, mais brando, mais pacífico. E isso, no final da sua caminhada, fica muito evidente. Quando ele já prefere calar ao debater, quando ele prefere abraçar e ajudar os mais necessitados, do que querer glórias por estar pregando a mensagem do Cristo. Então, João traz para nós o exemplo de que mesmo a vaidade, mesmo um orgulho exacerbado, pode ser dominado ao seguirmos o exemplo do Mestre. Mesmo aquelas coisas que nos fazem tropeçar pelo caminho, podem ser amenizadas quando ouvimos o chamado do Mestre. E será que nós, assim, os espíritos perfeitos, né? Estamos aqui no Novo Horizonte, né? Só espírito de luz. Será que às vezes, Rodolfo, a nossa vaidade, o nosso orgulho nos faz dar uma tropeçada no caminho? Com certeza, mas esse é o grande recado do Mestre, né? Porque Jesus é essa carta viva de amor enviada por Deus. E nós sabemos que o amor cobre a multidão de pecados. Então eu acho muito fascinante, porque Jesus ele não veio cercado numa falange de anjos e sentou num trono. Não. Ele que podia, talvez o único que tivesse condições de fazer algo sozinho, não fez. Chamou apóstolos. E esses apóstolos quem eram? Eram pessoas como nós, né? Pessoas cheias de falhas, cheias de defeitos, pescadores, uns mais bravos, outros materialistas, e uma série de personalidades ali, mas que estavam juntos num propósito maior: seguir o Cristo, seguir a tua mensagem de amor. Inclusive, essa é a maior, mais simples e mais profunda definição de Deus que eu conheço, de João Evangelista. Deus é amor. Então, toda vez que a gente exercita o amor, nós estamos cobrindo essas nossas dificuldades. Eu lembro de uma historinha aqui, vou contar bem rapidinho, que é justamente para a gente refletir nesse sentido. Nós podemos sim fazer algo de bom. Às vezes eu fico pensando, poxa, mas quem sou eu para ir lá fazer palestra e tal? Eu tenho um monte de coisa para me melhorar ainda. Por isso mesmo que eu tenho que fazer palestra. Porque eu estou falando aqui, eu sou o primeiro a ouvir, e eu sou o primeiro a estar me cobrando e a me melhorar lá fora, tentar pelo menos melhorar lá fora. É claro que a gente não vai conseguir mudar do dia para a noite, mas a gente tem que pelo menos estar tentando, né? Deixar um pouco a nossa vaidade, orgulho, egoísmo de lado. Então estava lá, pessoal, rapidinho aqui, ó. Estava lá as ferramentas, é uma fábula, tá? Discutindo ali, fazendo reunião para ver quem que era a maior ferramenta delas. E a gente teve uma situação parecida, né, com o grupo de apóstolos. Certo dia eles começaram a discutir quem que seria, depois do Cristo, o maior dentre eles. Enfim, elas estavam discutindo, e aí o serrote lá estava falando que ele era melhor e tudo mais. Aí o martelo chegou: não, pera aí, você vive aí cortando todo mundo, você não é essa perfeição toda não. E aí o martelo começou a falar, aí foi lá o parafuso e disse assim: e você, cara, só dá martelada nos outros? E daí dali a pouco o parafuso falando, a régua chegou e falou: ó parafuso, você só fica dando volta, também você não é aquela coisa não. Tô entendendo. E aí pra régua falou o seguinte: mas e você só faz medir, julgar os outros, só usa da tua medida. E aquela discussão, chegou o carpinteiro, elas ficaram quietinhas, começou a usar todas as ferramentas ali, e daquelas ferramentas saiu um móvel maravilhoso, né? E aí depois, quando o carpinteiro foi embora, eles perceberam que trabalhando juntos, deixando as vaidades, os defeitos de lado, e trabalhando juntos em prol de um ideal maior, eles fazem um belo trabalho. Ou seja, que nós possamos deixar o carpinteiro Jesus transformar as nossas vidas. Que nós possamos trabalhar juntos com Ele no propósito maior, que é esse móvel, que é essa obra chamada amor. Eu não conhecia essa, é boa, cara.
Pode usar. O pessoal falou que não entendeu nada aqui, ó. Não, mão fez- porque não ouvi direito. Acho. Começou a falar de serrote de martelo, né? É assim, pessoal, para resumir, que sejamos ferramentas na mão do mestre, né? Por mais que tenhamos ali uma coisa ainda a afinar, uma coisinha meio torta, mas na mão de Jesus a gente vai fazer muita coisa boa, pode ter certeza. Apesar dos nossos defeitos, né, Rodolfo? Apesar de não sermos instrumentos perfeitos, podemos ser, sim, sem sombra de dúvidas, sermos instrumentos do bem. E com o tempo a gente vai ajustando, né? Aparando as arestas. A reforma íntima é isso aí. A gente cuidar, né? Todo dia fazer aquela reflexão que Santo Agostinho falou. O que eu fiz hoje? O que eu podia ter feito de melhor? O que eu tenho que me melhorar amanhã? E assim a gente vai, aparando as nossas arestas. E por que eu falo arestas? A gente fala arestas? Porque a nossa essência é divina. A nossa essência é amor. Deus é amor, nós somos filhos de Deus, então a gente é o quê? Vós sois deuses, né? Jesus já nos falou, nós somos amor. E todas as vezes que a gente deixa o amor falar mais alto, nós estamos deixando Deus falar mais alto. Deus estar mais próximo nas nossas vidas, sem dúvida. E essa presença de Deus também nos convida a um propósito maior, né? Deus nos convida a trilharmos o caminho da evolução para alcançarmos a felicidade. Mas para isso é preciso que nos dediquemos, coloquemos a nossa energia a um propósito. Um propósito que quase sempre é maior que os nossos desejos, né? Que as nossas vontades. Que às vezes as nossas vontades são tão pequenas, tão mesquinhas, tão egoístas. E às vezes é preciso nos entregar um propósito maior, um objetivo maior, um objetivo coletivo, para que possamos trilhar próximos ao Cristo. João entendia essa entrega ao propósito, esse trabalho substancial e de devotamento. João foi o apóstolo que caminhou junto ao Cristo em seu Calvário. E ao chegar diante da crucificação, Jesus olhou a João e disse: Homem, eis aí a tua mãe, Maria. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus entrega a João talvez a sua maior responsabilidade como homem neste plano. Porque Jesus tinha uma grande missão, quanto espírito imortal, quanto nosso guia e mestre. Mas como Jesus, homem de Nazaré, encarnado, a sua maior responsabilidade era como filho. E a maternidade é algo quase que sagrado, né? Para quase todas as pessoas, assim. A gente vê relatos de criminosos que a única lei e ideologia que respeitam é a voz da mãe. E Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de João. Pensa numa responsabilidade. João aceita e se entrega a este propósito. Diz assim: deixa para mim. E cuidou de Maria. Ficou com Maria. Se tornou filho de Maria. E entendeu que mesmo com toda a sua vaidade de querer ser o apóstolo querido, querer ser aquele que ia substituir Jesus na caminhada, a missão dele naquele momento, dada pelo Cristo, era cuidar de Maria, ser filho de Maria. Então ele vai lá e faz. Isso me lembra muito Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que era um grande questionador do cristianismo, certa feita no deserto, cai de seu cavalo, enxerga Jesus e naquele momento dá o estalo da vida dele, assim, diz: opa, não é por aí, não é assim que a banda toca. Caiu do cavalo, literalmente, né? E Paulo, naquele momento, não pensa assim: agora
eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, que queres que eu faça? Ele não faz exigência nenhuma. Ele só diz assim: olha, estou aqui para o que deve só me dizer que eu vou fazer. Ele se entrega ao propósito tal qual João o Evangelista. Se entrega àquele propósito. E nós temos nos entregado ao propósito que nos tem sido oferecido? Eu lembro quando o Rodolfo chegou aqui no litoral, vindo lá do Mato Grosso, assim, sotaquezão, falando você. E ele sentou num sábado de tarde, assim, na aula de evangelização. Estávamos lá, eu e mais uma turma, assim. Loucuragem, assim, um speed de ideia, como eu falo. E o Rodolfo chegou com aquele jeito tímido dele, assim. A gente acha que assustou ele de início. Pensei, esse louco nunca mais vai botar os pés no centro espírita. Mas ele firmou os pés no propósito, abraçou aquela turma de encapetadinho, né? E trabalhou. É a entrega ao propósito. Né, Rodolfo? Não foi assim? Tomou um susto, né? Mas foi mais ou menos isso. Na verdade, quando eu vim pra cá, é claro que a gente fica com o coração lá, minha família toda lá do Mato Grosso do Sul, né? E aí eu tava um dia assim, tava me envolvendo cada vez mais na casa espírita, pelo impor da minha mãe lá atrás, né? Eu falei, vou procurar uma casa espírita aqui. E fui me envolvendo com o pessoal, criando laços de amizade. Aí eu fui assistir uma palestra, o pessoal fez uma caravana para assistir uma palestra do Haroldo Dutra lá em Torres. E aí o Haroldo começou a contar uma história, que quando ele passou no concurso para juiz, ele foi para uma cidadezinha pequena, estava longe de todo mundo. Então quando ele foi me falando, eu já fui prestando cada vez mais atenção. Uma situação muito semelhante à minha. E aí, um belo dia ele estava assim, ele fala que se passassem a 10 quilômetros de distância dele, ficava triste também, tamanho era a tristeza dele, né? E ele estava muito triste, com a cabeça lá e o corpo aqui. E uma freira, conversando com ele outros assuntos, no meio da conversa soltou uma frase que serviu para ele e através da história dele serviu para mim também. Nós temos que aprender a florescer onde Deus nos plantou. Então, se Deus nos plantou em Capão da Canoa, em Capão Novo, na Novo Horizonte, naquele trabalho, naquela empresa, seja o lugar que for, onde for e com quem a gente estiver, nós temos que florescer de alguma forma. Porque todos nós viemos com um punhadinho de semente na mão. Então a gente tem que olhar para trás, nessa altura da vida, e ver se o caminho está florido. Alguns podem olhar e falar, não está. Mas não importa, olha para a tua mão agora. As sementes ainda estão aí. É só começar a semear, a partir de agora. Então Deus sempre dá uma nova oportunidade da gente semear e florescer aonde nós estivermos. E se a gente vem, pessoal, nessa encarnação, em plena fase de regeneração, no Rio Grande do Sul, nessa terra que tem uma música até que diz que Deus é gaúcho, né? Não bastou dizer que Deus é brasileiro, é gaúcho também. Então nós temos, com certeza, um compromisso e um propósito ao qual todos nós devemos nos entregar. Não é só perguntar para o teu coração, né? Como pai, como mãe, como filho, como profissional, como cidadão, a gente tem um propósito. Jesus confia que a gente vai dar conta desse propósito e se a gente quiser, né, se a gente realmente quiser, nós vamos voltar à pátria espiritual, conseguir. Voltei um pouquinho melhor do que quando cheguei. Esse é o grande propósito de todos nós. Voltar devendo um pouquinho menos, né, Rodolfo? Pelo menos. Eu brinco que às vezes eu ouço histórias assim das pessoas que encontraram, não Jesus, encontraram o Espiritismo aos 50, 60 anos de idade, né? E revolucionaram a sua vida, assim, eu fico pensando, eu nasci dentro de uma casa espírita, eu devo estar devendo demais. A pessoa que encontra aos 50 anos é porque deve um pouquinho, né? E eu nasci dentro da casa espírita, meu Deus, ainda roubei as bolachas. Muita coisa para fazer.
Imagina só, né? Eu penso, tem que jogar semente, né, Rodolfo? Exatamente. E tem que cuidar onde a gente joga as nossas sementes. Porque como diz a palavra, a parábola da semeadura, né? Do semeador que saiu a semear, existem terras e terras, né? Existem as pedras, os espinhos. A gente precisa cuidar onde a gente coloca a nossa semente. E o jeito como a gente coloca essa semente. Porque não é jogar a semente, né? É plantar, escolher a terra, adubar, cultivar, colocar água, ver aquilo florescer, ter fé que aquilo vai florescer, né? Então, é um processo de entrega, de dedicação, de comprometimento, de fé inabalável. E fé inabalável tinha João Evangelista. Ele foi o primeiro apóstolo a acreditar que Jesus tinha voltado à vida. Jesus, então, passa pelo martírio, pelo calvário, é crucificado e depois volta diante dos apóstolos e todos eles ficam, não é verdade, né? Estava aqui, morreu, agora está aí de volta. E João é o primeiro a acreditar. Porque a fé de João, talvez, por desde muito novo, através dos ensinamentos também de João Batista, ele ter cultivado essa fé, esses ensinamentos, era uma fé inabalável. Então, ele é o primeiro a acreditar, o primeiro a olhar com olhos de ver o Mestre que retornara. E a fé inabalável é uma coisa que nos falta. Que a gente... Quem aqui tem fé? Vamos fazer uma pesquisa. Quem aqui tem fé? Bah, então não. É lógico. 99,9%, Cida. Tem fé. Já imaginaste? Mas a nossa fé é inabalável. Ai, Mais ou menos. A gente é meio, né? Meio crente, né? não Meio crente. dificulta. Meio crente, assim, né? Falávamos no estudo de segunda-feira, lá na Allan Kardec, sobre fé, né? A nossa fé, às vezes, é uma fé muito da mais ou menos, muito da mequetrefe, né? E João tinha fé inabalável. E o que a fé, Rodolfo, nos auxilia, essa fé inabalável, tal qual tinha João Evangelista, nos auxilia no dia a dia? Nós temos ali no prefácio, né, na primeira página ali do Evangelho segundo o Espiritismo, o conceito de Kardec de fé inabalável. Né? Fé inabalável não é senão aquela que pode encarar a razão face a face. A tormenta vai passar, vai diminuir, o sol vai brilhar e aí sim você vai entender. Puxa, era esse aprendizado. Para que a gente possa aprender com a dor, com os momentos de dificuldade, através da fé. Porque bem-aventurados os aflitos não é só sofrer por sofrer, mas é o bem sofrer. E o que é o bem sofrer? É sofrer com fé. É aprender com o sofrimento. É colocar Deus acima de todas as coisas. Jesus no leme e a gente remando na mesma direção. Eu gosto também de uma frase dos evangelhos que diz assim, ó: não diga a Deus o tamanho dos seus problemas. Diga aos seus problemas o tamanho do teu Deus. Isso é fé inabalável. Bota Jesus no leme e rema. Mas Mas rema com força, né? E remar tem a ver com trabalho. E nesses 5 minutos que nos restam, a gente vai trazer um pouquinho do trabalho de João. João foi um dos maiores escritores da Bíblia, né? Ele, além do Evangelho de João, traz 3 epístolas, 1, 2 e 3 de João, e também trabalha no livro Apocalipse da Bíblia. Então, trabalhou bastante esse homem. E no final da sua vida, junto ao seu irmão Tiago, depois de ter sido exilado por suas crenças, ele, lembra que eu falei que no final da vida ele começava a calar ao invés de discutir? Ele é o irmão ao lado do irmão Tiago.
institucionalizam dentro da igreja cristã o trabalho social, o trabalho aos mais necessitados. Já entendiam os dois que naquele momento não era preciso discutir, não era preciso ficar provando que Cristo era Cristo, que o Evangelho era Evangelho, que naquele momento era o momento de praticar o amor que Jesus falou. O amor através da caridade, da dedicação aos enfermos, aos mais necessitados. Então, eles institucionalizam o trabalho social na igreja cristã. E João, assim como o nosso Rodolfo, era um poeta. E em seu tempo de exílio, na ilha de Cadmus, alguma coisa assim. Patmos, obrigado. Cantava aos pássaros pela solidão. Cantava aos animais naquela ilha. E mais para frente, séculos e séculos depois, João Evangelista vem reencarnar como São Francisco. Francisco de Assis. E tal qual a nossa surpresa, quando olhamos a imagem de Francisco de Assis e ele é cercado por animais. É ele o padroeiro dos animais dos católicos. Trazia consigo essa poesia, esse cantar de Deus. São Francisco de Assis era chamado de Cantadeiro de Dios, o cantador de Deus. E traz para nós em sua obra a oração magna da paz. E para encerrar agora, né, Rodolfo? Sim. A gente gostaria de trazer a oração da paz de São Francisco de Assis, reencarnação outrora de João Evangelista, que fala justamente sobre o aprendizado de amor, de transformação, de doação que trouxe João Evangelista para a nossa história como humanidade. Um homem vaidoso, orgulhoso, às vezes prepotente, petulante, mas que se entregou ao propósito, que ouviu o chamado do Cristo e disse: agora eu vou. E eu não vou mais ou menos, eu vou com dedicação, eu vou com força, com coragem, comprometido no ideal. Esse homem era um homem como nós, simples, comum, mas que entregou a sua vida e a sua energia a um propósito de fé, a um propósito de Jesus. E quando São Francisco nos disse assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve toda alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive a vida eterna. Quem quiser cantar conosco, fique à vontade, tá? Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde
tristezas que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, de novo, fazei eu procure mais o que? Consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar, muito mais amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Que se nessa nossa tentativa, um quanto tanto diferente, nós pudermos trazer uma mensagem que seja deste grande Espírito, que foi João, que foi São Francisco, que possamos no nosso dia a dia, nas nossas missões pessoais, na nossa família, no ente e no coração daqueles que nos cercam e que nos amam, que a gente possa levar essa mensagem, que a gente possa sempre doar mais do que querer, que a gente possa amar, perdoar, compreender. Tem uma frase que a gente tem trabalhado bastante, que é: que o teu falar seja consolar, que o teu agir seja servir, e que a tua conduta seja a conduta do amor. Porque João Evangelista foi um grande aprendiz do Cristo, portanto, um grande aprendiz do amor. Muito obrigado, pessoal, pelos ouvidos e corações. Nós que agradecemos.